Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos aproveitar mais um instante em que a espiritualidade maior nos oferta uma oportunidade tão divina e tão maravilhosa para que possamos aprender, para que possamos progredir, para que possamos trabalhar juntos como irmãos. Porque estamos aqui juntos como irmãos, continuaremos juntos como irmãos para toda a eternidade. Isso que é o mais gostoso. Então, quando precisamos um dos outros, temos que nos confraternizar. E qual a melhor forma de nos confraternizar? É pela alma, porque a alma é eterna. Aqueles que estavam conosco hoje em espíritos, no plano espiritual, continuam se confraternizando conosco. O que basta que façamos é que estejamos vendo-os de forma diferente, não como irmãos que já se foram e nunca mais veremos como mortos, mas como espíritos que ainda vivem, como almas que ainda trazem em seus corações o amor para conosco. E assim então estaremos nos confraternizando. Por isso que temos que aproveitar a oportunidade que hoje temos aqui em nossa frente, como irmãos encarnados, para que quando desencarnarmos possamos então olharmos para aqueles que já foram e dizermos: eu vos amo e vós também me amam. E assim estaremos juntos para a eternidade. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser eu. O Robson gosta dessa parte. Então vamos lá. Vou só mudar de localização. Hoje eu vou falar sobre mundos superiores e mundos inferiores. Ou se vocês quiserem, eu posso falar sobre mundos inferiores e mundos superiores. Depende, né? Mas é o entendimento da gente, qualquer um serve. E eu vou utilizar, gente, um grande livro que deveria não, tem que estar na cabeceira de todos nós, que é este livro, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, né, Carlinhos? O Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro de cabeceira, é um livro que temos que estudar sempre. Não tem coisa antiquárica no livro do Evangelho, não tem nada, claro, tem uma extrapolação, podemos extrapolar de diversas formas. É um livro maravilhoso, é um livro divino que Allan Kardec nos colocou. Gente, as obras básicas de Allan Kardec, elas têm que ser lidas, elas têm que ser apresentadas, elas têm que ser levadas para o mundo, para todas as pessoas, não é? Por quê? As obras de Allan Kardec são o fundamento, a fundação da doutrina espírita. É graças a essas obras que nós temos os conhecimentos. É graças a essas obras que os outros espíritos também estiveram fazendo seu trabalho. É graças às obras de que nós podemos palestrar, de que os espíritos tiveram então a sua iniciação sobre esse trabalho e tiveram, como Chico Xavier, um grande médium, um espírito de grande mediunidade, de grande luz, que veio nos mostrar o plano espiritual de uma forma mais abrangente, com grandes e maravilhosas revelações. Revelações até então desconhecidas para nós, né? Revelações que a gente não sabia, que Allan Kardec ele tinha que fazer perguntas para os espíritos, e as perguntas tinham que ser claras e objetivas. Ele não poderia estar se estendendo tanto, porque ele tinha uma encarnação só, né? Naquela época, né? Então, quer dizer, as outras encarnações anteriores não contavam, tinha que ser aquela. E a gente viu que Allan Kardec era um espírito, realmente, Hipólite Leon Delisle Rivail era um espírito extremamente cético, né? Vamos dizer, não vamos usar a palavra cético, vamos usar a palavra observador. Não acreditava logo de a priori naquilo que diziam a ele, né? Estudava, ele olhava, tanto é que o irmão foi lá perguntar para ele, dizendo: ó, tem um espetáculo para a gente ver, as mesas girantes. Ele olhou e disse: não posso acreditar que mesas possam girar. Mesas não podem girar. Aí ele diz: deve ter alguma força por trás destas mesas para que elas estejam fazendo seus movimentos, girando. Assim como as pancadas na parede também, né? Quem não leu, leia o livro História do Espiritismo, está lá, as irmãs Fox. As pancadas na parede que estão sendo feitas, né? Para conversar, para dialogar, eram também
efeito inteligente de uma causa inteligente, né? De espíritos que estavam por trás disso, mostrando que as almas ainda vivem. E para que estejamos falando de hoje, dos mundos superiores e mundos inferiores, temos que estarmos colocando em nossas mentes, em primeiro lugar, de que a morte não existe. A vida continua. Nada morre, tudo se modifica e se transforma. Ou seja, temos a eternidade para evoluir. Só que dentro desta eternidade para evoluir, nós um dia já estivemos sendo o quê? Exteriorizados da força de Deus. Para que estejamos entendendo, fomos criados por Deus, né? Agora vai, hein? Caçar fortificado. Fomos criados por Deus. E criados por Deus, nós estaremos o quê? Desenvolvendo-se, né? Como diz e como leva o nosso amigo querido Leon Denis. O que Leon Denis nos explica? Sobre a fieira evolucionista. O que ele nos fala sobre a fieira evolucionista? Que a alma dormita na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, né? O que ele quis dizer? Ele quis nos mostrar que a centelha divina do Criador, ela desenvolve um percorrer, ela desenvolve uma caminhada para estarmos chegando até onde estamos. É complexo isso? Sim. Precisa de muitos estudos? Sim. É necessário estarmos adentrando mais na doutrina espírita, lendo muitos livros? Sim. É preciso pegar a apostila do seu Sola para entendermos mais? Sim, precisamos. Por quê? Porque existe um compêndio de muitas informações. Se lançarmos aqui simplesmente, mas então quer dizer que fomos pedra. Nossa, eu fui a pedra Rafael, então, pela pedra que ele estava, né, já tinha todos os processos e todos os atributos de Deus? Não, ali existe um psiquismo. E claro, isso tem que ser estudado um pouco mais a fundo, que existem vários psiquismos, um só ser, que esse vai evoluindo, né, pela eternidade. Mas, o que eu quero trazer aqui, que eu busquei do Evangelho, são os mundos em que viveremos, mundos superiores e mundos inferiores. E dentro destes mundos, mundos superiores e mundos inferiores, vamos começar pelos mundos inferiores, né, de onde a gente está mais perto, não é isso? Então, dos mundos inferiores, Allan Kardec denomina aqui, para nós, como mundos inferiores, aqueles mundos que nós vivemos ainda em mundos que não existe a inteligência, não existe ainda o aprimoramento, não existe a alma tão desenvolta, né? Irmãos que ainda estão em estado ainda rudimentar, não é isso? E como seres inferiores, como espíritos inferiores, nós carregamos inferioridades da ignorância. Não conhecemos, porque somos, como diz Kardec, crianças infantis nesse determinado momento. Então, nesses mundos inferiores, nós carregamos essas propriedades. Tanto é que ele nos fala que lá não existe a indústria, não existe a ciência para estar desenvolvendo. E aí isso nos leva e nos encaminha as palavras, né, que Emmanuel nos disse. O amor e a sabedoria são as duas asas que nos levará a Deus. O Kardec está dizendo aqui que não existe ciência, não existe indústrias. Por quê? Porque é necessário no mundo em que vivemos, para a evolução, que a ciência se produza, que a ciência evolua. Tanto é verdade que a gente está aqui agora, vivendo no mundo, né, em que estamos vivendo a ciência, para que essa ciência esteja fazendo o quê? Levando a cura para as pessoas que precisam. A gente não está aí com o Covid, né? Covid-19. Então, esse Covid, ele é um vírus, né, que está espalhando aí, infectando algumas pessoas, todas, na verdade, muitas, e precisamos o quê? Descobrir a vacina. Estão descobrindo a vacina, a ciência está alcançando, graças a Deus, e temos que entender que sempre isso será alcançado com a ajuda dos espíritos do mais alto. Então, esse tem os momentos de momentos de mundos inferiores. E nós temos tem várias categorias, né? Então vamos lá. Mundos inferiores, que é o primeiro,
expiação e provas, que é o segundo, regeneradores, que é o terceiro, mundos felizes e mundos celestes. Então são 5. Só que, o que acontece? Allan Kardec explica claramente, isso é uma denominação que ele faz para que nós, ainda almas imperfeitas, consigamos entender, os espíritos, colocam, para que possamos entender como funciona. É igual quando a gente vai explicar sobre espírito, perispírito e o corpo de matéria. O corpo de matéria tem um espírito e tem um perispírito. E a gente divide ele para explicar. Infelizmente, ainda muitas pessoas acham que um é em cima do outro, igual bloquinho. Não. Eles são tudo num conjunto, em simbiose. Só que nós separamos para que entenda, seja entendido. A mesma coisa é a evolução. Allan Kardec nos mostra a evolução dos mundos, separando-nos para que estejamos entendendo. O processo aqui que nos fala do mundo de provas e expiações. Qual é o mundo que está em provas e expiações? O nosso. Nós somos mundos de provas e expiações. Por quê? Existem vários seres num mundo só. É interessante isso que ele nos fala. Por exemplo, temos os silvícolas, que são espíritos primitivos, que estão conosco. Existem os espíritos iluminados, mensageiros e missionários, como Jesus, e outros mais, de outras religiões, Buda, por exemplo, para a gente não ficar só preso no nosso, que são espíritos missionários, e outros grandes missionários que vieram à Terra, E temos também os espíritos como nós, que são espíritos que estão vindo para passar pelas provas e expiações. É interessante que aqui no Evangelho ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando estamos evoluindo, passando por determinados momentos das nossas existências, nós estamos somente num determinado momento, num só planeta. Nós passamos para outros planetas. Quando estamos nos inferiores, para os momentos de provas e expiações, de provas e expiações para a regeneração, regeneração para mundos felizes, mundos celestes. Só que é interessante que a gente fale isso, porque cada mundo estará vivendo todas as 5 fases da existência. 5 fases que se precisam, E essas 5 fases teremos que fazer a nossa evolução, desde os reinos mais primitivos. Mas nós que estivermos, por exemplo, no reino do minério, no reino vegetal, não podemos estar evoluindo nesta terra. Temos que ir para outras moradas para estarmos desenvolvendo como um espírito ainda dos homens da caverna, para depois desenvolvermos como homens silvícolas, para depois desenvolvermos como outros. Hoje aqui no nosso planeta Terra só não temos os espíritos primitivos, aqueles extremamente primitivos. Mas temos os silvícolas que fazem parte dessa evolução e temos os outros. E interessante é que os próprios silvícolas já estão entrando na evolução do planeta. E é interessante que Allan Kardec também nos diz isso. Ele nos fala que a evolução acontece de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que quando estamos no planeta Terra, em que existem vários espíritos juntos para fazer essa evolução, um tende a fazer o quê? Ajudar o outro. Nós temos que ajudar um espírito e ajudar o outro. Nós, como irmãos, temos que ajudar. O espírito mais velho ajuda o espírito mais novo. O espírito mais novo ajuda o espírito infantil. É por isso que estamos nesse mundo de provas e expiações. Por quê? Porque precisamos passar pelas provas, e é importante dizermos isso. Quando estamos passando pelas nossas provas, expiações, quando estivermos fazendo as nossas bobagens no passado, nós carregamos esses nossos problemas de hoje. Só que a gente pode sair desta reencarnação com saldo positivo ou com saldo negativo, Isso depende de todos nós. Isso está no Missionários da Luz, não é isso? Irmão Segismundo, lembra? Ele vem à Terra assistido porque ia ter um problema no coração. Só que ele fez o quê? O Espírito explicou para ele. Se ele viesse à Terra e aproveitasse a oportunidade, ele viria com aquele problema no coração, poderia viver até os 60 anos. Só que se ele não fizesse isso, poderia antecipar a morte, se ele não aproveitasse a oportunidade, ou poderia prolongá-la. Porque isso depende de nós estarmos na nossa vida, tendo o nosso livre-arbítrio, melhorando ou nos atrasando. Tanto é que muitas vezes nós falamos que o espírito estaciona, mas o espírito estaciona,
E até trouxe aqui para que vocês vejam, ó. Assim marcham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. É uma grande confusão que os espíritas têm, porque em outros momentos ele fala, nós estacionamos. Aqui ele está dizendo, não, mas a gente não estaciona, mas como é isso? O que ele quis dizer? Nós, quando ele fala estaciona, nós deixamos de progredir, nós deixamos de evoluir, porque nós não queremos, nos demoramos teimosos. Você vai evoluir, Rafael. Eu não vou, não quero. Você vai ter que evoluir. Não quero, não vou ficar aqui, não quero ninguém daqui. Mentira, ninguém quer eu saio. Não é assim? A gente vai teimoso, né? Empaca ali e não vai sair. Quando a gente fala isso, a gente estaciona dessa forma. Porque estaremos vivendo outros momentos de experiências, mas não estaremos totalmente estacionados. Estaremos vivendo outras experienciações, outros momentos. Nós não queremos mais evoluir, mas vamos passar por algumas outras experiências que vão amadurecer a nossa vida e estaremos então buscando ainda consequências sobre isso. Se estacionássemos, nós não estaríamos buscando consequências, concordam? Eu estacionei, parei aqui, igual vamos ser bem assim, claro, bem ensinei. Eu pego meu carro e estaciono meu carro em estacionamento, eu não tenho. Eu tenho que bater meu carro se eu sair por aí na rua. A mesma coisa que acontece com a gente. Se a gente estivesse realmente estacionado, nós não estaríamos tendo consequências, estaríamos parados. Parei. E nada para no mundo. Não existe um estado de catalepsia, como falam, de parar exatamente e não fazermos mais nada. Não. Nós sempre estamos em constante evolução. Os seres nunca deixam de evoluir. Em qualquer reino da natureza, os seres estão sempre evoluindo. É o que nos fala Allan Kardec. Quer queiramos ou não, estaremos evoluindo, estaremos progredindo. É interessante que nesses mundos de expiações, diante de vários irmãos, diante de tantos espíritos que existem aqui na Terra, diante de tantas almas, existem aquelas almas que vêm dos planos celestes, que vêm dos mundos celestiais, né? Para estar nos trazendo esclarecimentos, trazendo paz, amor e luz. E aí depois desse mundo, teremos os mundos de regeneração, os mundos regeneradores. Quando passarmos pelos momentos de provas e expiações, estaremos entrando no mundo de regeneração. E o mundo de regeneração, Santo Agostinho fala sobre isso, é o mundo onde estaremos saindo deste momento que a gente se encontra, né? Que a gente tem que fazer o processo de ir para outras moradas, porque assim, se eu não melhorar agora no mundo de provas e expiações, vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir para outros lugares, porque a minha evolução não para, lembra que eu falei? Ela não para, ela tem que continuar. Se eu não quero agora, eu vou ter que ir para outros planetas. Foi o que aconteceu, né? Edgar Armond nos passa isso no Exilados de Capela. Exilados de Capela, ele nos fala de que os espíritos vêm de Exilados de Capela para cá, para estarem fazendo a sua missão na Terra, para estarem construindo novas moradas. E aí esses irmãos são compulsoriamente trazidos para cá. Não é porque, eu não quero ir, eu vou porque eu estou afim. Não, eles vão e vêm porque eles não conseguiram fazer essa evolução. É igual numa escola. Se você está numa escola, se você repete de ano, o que vai acontecer? Você tem que ficar naquele ano que ele está. Você não pode partir para um outro ano, né? Ou então mudar de escola, que seja. Isso acontece a mesma coisa. Eles não podem ficar naquela classe que está indo para frente. Eles têm que ficar numa classe que está mais atrasada. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que volver. E é onde acontece. A gente tem aí grandes monumentos, as pirâmides, que os homens de hoje não conseguem fazer a mesma arquitetura que eles têm. Quantos mil anos que tem essas pirâmides, né? Existem muitos anos essas pirâmides e elas não sofrem nenhum tipo de rachadura, não quebram, não estouram, não acontece nada, estão intactas. A gente infelizmente vê aí algumas construções que o prédio cai, a ponte derruba, não sei o que, o buraco aparece. Quem é que não passa na cidade, né? Tá dentro do ônibus e aí né? A gente sai aí parecendo que está andando de cavalo. Por quê?
São construções ainda muito precárias. E o que acontece? Esses espíritos trouxeram o que? A tecnologia, a inteligência que eles estavam no mundo deles, nas provas e expiações do mundo deles, que eles não conseguiram atingir a moral, e aí eles vieram para estar trabalhando a moral aqui. Mas e aí eu vos pergunto, esses espíritos volvem sozinhos para cá? Não. Esses espíritos que vêm como provas e expiações, como exilados de capela para cá, eles vêm juntamente com espíritos bons, missionários, que junto deles estão para ajudá-los, para que eles não estejam fracassando. É duro ouvir isso, né? Que você, poxa, eu vou sair da minha casa para viajar para um outro lugar, para me dedicar para outras pessoas. Se olhando assim superficialmente, fica uma coisa assim, a gente vai falando, mas se coloca no lugar dos espíritos missionários, né? Difícil a gente se colocar, porque a gente é tudo atrasado, né? Mas vamos nos colocar no lugar deles. Você tem que sair do mundo que você vive, junto com as pessoas que você ama, para ir para outros mundos, encarnar em outros mundos para ajudar espíritos que estão desfalecidos, que estão ainda prejudicados. Claro que dentro desse contexto todo, existem espíritos familiares, espíritos amigos, que desperdiçaram a oportunidade, né? Então vamos pensar assim, estamos todos aqui, existe um amigo nosso, e esse amigo, a gente desperdiça a oportunidade, vamos para outros mundos, de provas e expiações para nos consertarmos a parte moral que a gente não alcançou, e esse amigo vai falar, não, eu vou com eles, é minha família, eu os amo, né? Eu vou lá ajudar. Assim como os espíritos de luz vão para os umbrais profundos, né? A gente fala profundo, mas é para cima, né? Os umbrais, para eles saírem o quê? Recolhendo os espíritos ainda necessitados, não é isso? Isso a gente vê em todas as obras de André Luiz, não é isso? Então tem bastante sobre isso. É importante até falar sobre isso, lembrar do segundo livro de Chico Xavier. O primeiro livro de Chico Xavier foi Parnaso de Além do Túmulo. O segundo livro de Chico Xavier foi Cartas de uma Morta, não é isso? Que a sua mamãe escreve. E ela fala muito sobre isso. Ela nos leva, junto com o espírito de luz que está com ela, para Saturno, onde é um planeta muito enriquecido, com muita luz, onde eles não conversam pelo diálogo. Hoje aqui está cansado, né? Com a máscara, então fica mais cansado. E com a gordurinha fica mais ainda. Então aí o que acontece? Lá, eles fazem o quê? Lá eles conversam conosco, o espírito conversa com a mãe Maria João de Deus, né? Isso? Conversa com ela pelo pensamento para dialogar. E com outro espírito eles falam tão rápido que ela não consegue entender. De tão rápido que é o pensamento deles. Palavras que eles não conseguem ainda associar, que ela não consegue associar, de tão evolução que esses espíritos, né? E aí são planetas felizes, né? Planetas já de grande amplitude. O que estamos a falar aqui são de planetas regeneradores, né? E é legal até levarmos, antes de falarmos desses planetas regeneradores, que ela também vai e o espírito leva ela para Marte, que já é um planeta já de não tanta evolução, né? É um planeta onde de espíritos um pouco mais atrasados, né? Espíritos não atrasados, mas espíritos ainda que estão iniciando uma outra romagem. É interessante esta evolução. E Allan Kardec nos fala isso, que os nossos espíritos, quanto mais estamos a evoluir, quanto mais estamos a permanecer em luz, os nossos corpos perispirituais, o perispírito, se torna cada vez mais rarefeito, mais sutil. Né? Isso em mundos felizes, né? Celestiais, digo. Em mundos regeneradores, voltando aqui para os mundos regeneradores, para a gente se perder, os mundos regeneradores são muito parecidos com a Terra. Passamos por transições, ainda existe um pouco da maldade, ainda existe um pouquinho daquela invejinha, daquele ciúmezinho, sabe? Mas nada tão agravante, não existe mais criminosos, não existe mais espíritos perversos, não existe mais almas que estão ainda preocupadas em prejudicar. Existem aquelas coisas corriqueiras que a gente ainda tem, né, hoje em dia, né? Ah, poxa, hoje, sei lá, o Rafa, né, veio com uma máscara preta, veio com uma máscara branca. A máscara preta ele é tão mais bonita, né? Assim, mais ou menos assim. Então, quer dizer, as coisinhas de inveja, as coisinhas bobas que a gente leva, né? As coisas ainda pequenas, ainda existem nesses mundos regeneradores, mas são
momentâneos. E também existem espíritos mais evoluídos nesses mundos. E aí o que acontece? Nesses mundos em que vivem, mundos regeneradores, mundos desses espíritos já que estão em transição para mundos felizes, existe uma participação muito grande de amor, de amparo, né? Já não existe mais a escravidão, como ele fala aqui, né? A tortura, o ódio, a asfixia, o amor começa a se tornar muito melhor, né? Existe uma perfeita equidade das relações sociais. Nós temos na parte social uma questão muito assim parecida, né? Por exemplo, não existe aquelas pessoas que ganham muito e aquelas pessoas que ganham pouco, aquelas pessoas que passam dificuldades e aquelas pessoas que têm em abundância. Por quê? Porque eles já desenvolveram o amor. Mesmo que eles tenham uma remuneração maior, o que eles fazem com isso? Eles dão para aqueles que precisam, ajudam, dão trabalho, dão oferta, não deixam as pessoas passarem necessidade. Hoje, aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, para a gente conseguir alguma coisa, a gente precisa de seguro, a gente precisa não sei do que, a gente precisa de ajuda, a gente precisa do banco, a gente precisa... Lá é um mundo onde as próprias pessoas se auxiliam entre elas. Não que a gente aqui não se auxilia muito, mas perto deles é alguma coisa tão natural, né? Porque hoje em dia você pode ver, você vai atravessar uma rua, não é verdade? E aí você vai atravessar a rua, às vezes o cara deixa você passar, uma pessoa, se a pessoa do carro deixar você passar, nossa, agradecimento, nossa, que bom, uma fila de banco, se você deixa um senhor idoso passar, um exemplo, né? Ou no ônibus, vai que no banco não tem jeito, é obrigatório. No banco você deixa um lugar que não é lá do assento, lá reservado para eles, deixa eles sentar com eles reservados, nossa, muito obrigado, meu Deus, que pessoa boa. Nesses mundos não existem isso, porque é algo natural. Você está sentado, você tem mais idade do que eu levanto. São coisas naturais, são coisas que o próprio espírito já vai estar realmente habituado. Olha aqui, ó, menos absorvido pelas coisas materiais. O homem entrevê melhor o futuro do que vós. Ele falando. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhe dar a verdadeira vida. Ou seja, eles não têm medo da morte. Eles não veem a morte como aprisionamento, porque as vidas deles são seguras. Vamos dar um exemplo aqui, bem claro. Nosso irmão José Sola. Todo mundo conhece aqui. Não conhece José Sola? José Sola não tinha medo de desencarnar, não tinha medo de ir para o plano espiritual. Por quê? Porque o que ele fazia na Terra era divino, era pleno. Ele fazia o quê? Trabalhava para o bem sempre. Não tinha aquelas imperfeições que carregamos. E aí o que acontece? Você não tem medo. Então o que acontece? Você chega para desencarnar, você fala, se eu me desencarnar, eu vou estar num lugar maravilhoso. Agora, se tivermos muitas vezes, né, na maioria de nós, né, homens da Terra, tivermos medo de desencarnar, se tivermos para desencarnar, a gente fica desesperado, né? Não, meu, desencarnar não, mas um pouquinho na Terra, né? Mais uns 5, 6 anos, aí se der para prorrogar mais uns 6, 7 anos, né? Fica prorrogando, fica barganhando para ver se a gente consegue viver até uns 100 e pouco, não é isso? Por quê? Porque a gente vê o mundo da Terra como algo ainda mais importante do que tudo no universo, o que não é realidade. Jesus nos disse, a verdadeira felicidade não é deste mundo. Então, se não é no mundo da expiação a verdadeira felicidade, não é no mundo dos regeneradores, aonde que é? Nos mundos felizes, nos mundos celestes. Ali estará a verdadeira felicidade. E como eu estava dizendo hoje na preparação, a felicidade é um atributo de Deus que carregamos, assim como a inteligência, como a sexualidade, assim como a insaciabilidade. E a felicidade, ela vai tendo momentos de maturação e somos felizes parcialmente, algumas vezes, porque maturamos somente a nossa necessidade naquele percurso da nossa vida. Como vamos ser felizes, por exemplo, sobre algo que não conhecemos? Só podemos ser felizes com coisas que conhecemos, que temos em nossa frente. Somos felizes porque o nosso filho passou de ano, somos felizes porque o nosso filho entrou na faculdade, somos felizes que um amigo nosso arrumou um emprego, ficamos felizes porque nosso irmão ganhou algo de melhor. E existem outros tipos de felicidade. Sou feliz porque ganhei na Mega Sena. Sou feliz porque estou com meu bolso cheio de dinheiro. Sou feliz porque troquei um carro
Então aí nós classificamos a nossa felicidade de acordo com a nossa evolução. Se temos maior evolução, somos mais felizes pelos outros do que por nós. Somos mais felizes pelo que os outros conseguem do que por nós, pelo que nós conseguimos. Esta felicidade é uma felicidade em mundos regeneradores, de mundos que já se regeneraram pelo que estão alcançando. Não que não devemos ser felizes pelo que conquistamos, devemos. Mas quando conquistamos alguma coisa e o irmão nosso conquista também, estamos felizes por ele, ele nos faz felizes, estamos cheios de amor por ele. Então essas almas são almas dignas ao olhar de Deus. Aquelas almas que já estão em um estado já de uma evolução melhor do que a nossa, em mundos regeneradores. Não é? A gente não, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, ela comprou um carro, olha que carro bonito. Olha que ele conseguiu comprar o carro. A gente não fala assim, nossa, que carro bonito, parabéns, você comprou, esse carro é legal. Comprou uma casa, nossa, casa legal, bacana. Que bom, né? Pô, você consiga colocar todos os móveis dentro da sua casa, né? Já que você comprou a casa. Sabe aquelas coisas? Elevando a pessoa sempre ao mais, ao progresso. A gente fala assim, isso às vezes a gente até fala para a pessoa mesmo, né? Nossa, principalmente a mulherada. Nossa, você emagreceu. Como você fez? Qual a receita? Que chá você tomou? Qual foi a dieta? Ah, me conta. Não é assim? A gente não chega e fala assim, nossa, você emagreceu, né? Ou então a gente fica em silêncio, né? Porque se você falar às vezes que você emagreceu, você arrumou uma briga, né? É melhor ficar quieto. Aí você falar para a pessoa, se a pessoa comentar com você se emagreceu, você fala, nossa, que legal, né? Você conseguiu perder peso, que bacana, que legal, isso é muito bom. E se a pessoa quiser falar, aí tudo bem, né? Aí é uma individualidade dela, ela está querendo fazer isso. Eu estou falando coisas pequeninas porque é coisa que a gente vive no nosso momento de provas e expiações. Nos momentos de regeneração eles não vão ficar falando isso. Eles não vão ficar mais perdendo tempo se a gente está... Se eu estou com a blusa rosa e se o Rinaldo está com a blusa verde. Entendeu? Eles não vão mais perder esse tempo. Eles vão pensar assim, nossa, vamos fazer algo para ajudar os nossos semelhantes, vamos fazer algo para ajudar os nossos irmãos, vamos conhecer, vamos estudar, vamos aprender, vamos evoluir, como diz Allan Kardec. Não sou eu que estou dizendo tudo isso, Allan Kardec diz isso. Ele põe não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas o sentido de um perispírito puro e celeste eles querem conquistar. Aspirando as emanações de Deus sobre as aromas do amor e da caridade que expandem no seu seio. É o que eles querem, né? É o que eles procuram. É o que eles buscam nos mundos regeneradores, né? Os mundos em que vivem. E os mundos felizes são espíritos extremamente felizes. Muito mais desprendido. Aí eu quero passar uma coisa para vocês, que infelizmente muitos espíritas ainda perguntam, falam, no momento dos mundos regeneradores, aqui está ele aqui falando, certo? Nos mundos regeneradores, que eles são menos absorvidos pelas coisas materiais, certo? Então nos mundos felizes e mundos celestiais, menos ainda pelas forças, né? Pelos momentos da matéria. Não significa que na erraticidade, quando se fala erraticidade, não é que o espírito fica perdido, sem beira, sem meio, né? sem lugar para ir, não é isso. Eles existem em seus lares, mas os mundos felizes celestiais, eles não precisam de nada que tenham pérolas, diamantes, né? Iluminados, não precisa. Isso está no Missionários da Luz, no último capítulo, no templo em que eles se reúnem para estarem indo, o Alexandre indo para o outro plano. O que ele fala? Ele fala, nós não precisamos, André Luiz entrou no templo, que Alexandre ia falar, e lá naquele templo não tinha exatamente nada, só que a luz do céu que caía sobre eles, as energias iluminantes, de vibrações maravilhosas divinas, inebriava aquele momento, deixava um momento feliz, alegre, e aí do corpo de Alexandre, uma luz imensa surgia. Então nos mundos celestes, mundos angelicais, dos anjos, que um dia também seremos, podemos? Sim, podemos, seremos. Esses espíritos estarão vivendo
a beleza da alma, do espírito, a beleza das energias, da luz que emanam. Tanto é que Allan Kardec nos fala que a luz desses espíritos angelicais são tão grandes que até na Igreja Católica eles denominam como auréola, porque é onde eles viam, mas o que era nada mais nada menos do que a luz que se irradiava sobre o seu ser, sobre o espírito que vinha. As incorporações que tivemos aqui do José de Mococa, os espíritos nos dizem que José de Mococa não pode ser visível aos nossos olhos, porque a sua evolução é tão grande que a sua luz irradia, deixando os espíritos, na verdade, sem poder ver o que está por trás da luz. Sabe aquele grande farol, que você não pode ver o que tem por trás do farol, só vê a luz, mas você sabe que daquele grande farol tem uma potência gigantesca de luz? Deve ser um grande farol, porque senão não estaria iluminando tanto. É a mesma coisa que acontece. E Allan Kardec nos fala aqui, de que nós mantemos as nossas formas. Nós fomos evoluindo e a nossa forma continua. Isso é até legal, porque nos estudos a gente aprende isso, que continuamos com o nosso protótipo. E Allan Kardec nos diz isso, fala que mantemos a nossa forma física, como homem, só que nos mundos inferiores, uma forma com pouca beleza, ele fala. E nos mundos celestiais, formas embelezadas, formas lindas, formas mais sutis, né, que fala, né, formas mais belas, mas mantendo a mesma composição corporal. Isso quem diz? Não sou eu, são os espíritos. Então, tem gente que fala que quando estivermos evoluindo, viraremos luzinhas no céu, vagalumes, né? Isso é luzinha, não. Manteremos as nossas formas espirituais. A diferença é que muitos acham isso, porque quando nós olhamos o José de Mococa, vemos só a luz, mas não vemos o que tem por trás daquela grande luz, que é um espírito, com a mesma forma que a nossa, vivendo em estados de evolução muito maiores que nós, vivendo em planetas, em sóis grandiosos, como Jesus vive no nosso Sol, né? Ali, sendo embriagado por aquela grande luz, por aquela grande estrela, onde nossos corpos de matéria não conseguiriam. Então a nossa evolução vai ser gradativa. O que é importante a gente levar desses ensinamentos de Allan Kardec, da evangelização dele, mais do que o nosso mundo, porque para conhecermos o mundo celestiais, a gente está muito longe, ele fala isso, que nós ainda teremos muita dificuldade, e sejamos preocupados em conhecer o nosso mundo. E qual é o nosso mundo? O nosso semelhante que está ao nosso lado, o nosso irmão que precisa de nós, a alma que precisa ser esclarecida, a alma que precisa ser perdoada, nós que precisamos crescer espiritualmente para irmos para mundos regeneradores, e quando estivermos nesses mundos regeneradores, temos a mesma vontade que esses espíritos têm de evoluir, como diz Kardec, sem pressa, sem ansiedade, sem desespero, sem medo da morte, sem medo das consequências, que serão sempre felizes. Por que temos tanto medo? Porque temos incertezas. Por que temos incertezas? Porque ainda estamos necessitados da evolução mais plena. É ruim? Não. É necessário. Assim como é necessário que haja muitas religiões sobre a Terra. E que as religiões, todas elas, são importantíssimas para a evolução da humanidade. Vir aqui destoar qualquer tipo de religião seria muita pretensão da minha parte, muita pretensão e um erro. Porque nenhum espírito de luz, nenhuma alma iluminada o faria. Como está nos preceitos, nos conceitos de Allan Kardec e também como está nos livros de André Luiz, de que os espíritos também são socorridos, são amparados dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas evangélicas, dentro de outras instituições, porque os espíritos abraçam e amam a todos, em qualquer lugar do universo. Os anjos sempre estarão entre nós, só que basta-nos senti-los através de um só requisito. O requisito que não foi deixado por nenhum outro homem, a não ser pelo modelo vivo na Terra, que
que é Jesus, que nos falou do amor. Só o amor seria capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Só o amor faria com que estivéssemos entendendo todo o universo. E por mais que queiramos entender este universo, ele está no infinito. Jamais o entenderíamos. Por mais que tentemos entender a Deus, sempre ficaremos falhos. Porque Deus é absoluto. Nós somos relativos. E é isso que nos torna almas felizes. Porque quanto mais conquistarmos, mais teremos que conquistar. Por mais vida que viermos, mais vidas teremos que vir. Chegaremos sim a um processo dos mundos felizes, dos mundos celestiais, que não teremos mais a necessidade da reencarnação, aonde a nossa evolução será uma evolução contínua, sim, deixando o envoltório muitas vezes pesado para outros mais leves, mas não haverá mais a necessidade da reencarnação, como diz Allan Kardec. Então estaremos entendendo melhormente o que viemos e o que estamos a fazer. Que assim seja. Só isso que eu queria passar.